bom dia, boa tarde, boa noite. Olá para você que está acompanhando mais um episódio do Semana de Marketing e Vendas, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. Eu sou Danilo Conrad, CEO da Sales Hackers, e ao longo dessa semana estou trazendo uma série de especialistas para falar sobre vendas na prática. E você que está acompanhando aqui com a gente, aproveita, a gente está sorteando um ingresso gratuito para Digitalks Expo 2020 e 2 mentorias exclusivas, uma de vendas e uma mentoria de CS, beleza? Para participar é gratuito, aproveita que você está aqui com a gente, tira uma foto do computador e posta uma story no Instagram com a hashtag SMV20 e marca as empresas Client Hub, Digitalks, Sales Hackers e Hobbies.cs. O sorteio vai acontecer nessa sexta-feira, às 19 horas, lá pelo Instagram da Client. Então, fica tranquilo, faz o story agora e já aproveita que você está participando. E para falar sobre vendas de alta performance, eu estou aqui com a Letícia Medeiros. Letícia Medeiros, que é uma pessoa fantástica que a gente tem aqui no nosso ecossistema de Floripa, da Ilha do Silício. Tenho o prazer de conhecer a Letícia já há alguns anos. Ela trabalha na Biselling, ela tem a consultoria de vendas Biselling e ela também é uma consultora certificada da Sales Hackers e tem uma série de cases de sucesso com a gente, tem AD, Smart e muitos outros, né, Lei, que agora eu não me lembro de cabeça. Mas, para quem não conhece ainda, que está acompanhando aqui esse talk, Letícia, conta um pouquinho para a gente quem é você, um pouquinho da tua história, qual que é a tua experiência aí de vendas. Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário vocês estão assistindo. Bom, eu sou a Letícia, eu trabalho realmente como consultora de vendas. Hoje trabalho com o Danilo na Sales Hackers, tenho também a Biselling e tenho aí uma carreira de vendas mais ou menos de 15 anos. Esse ano faz 15 anos. Já trabalhei muito como vendedora na linha de frente, ainda trabalho e também presto hoje consultorias e mentorias para empresas que querem criar suas máquinas de vendas ou ter uma manutenção e trazer novidades para o seu dia a dia, né? Acho que é isso, Danilo. Podemos começar aí. Beleza, Letícia. Entrando então no tema aí, galera, que é como ser um vendedor de alta performance, né? Dicas, etc., para a gente conseguir esse resultado. A primeira coisa que eu queria de você, Letícia, é assim, deixar muito claro para a galera que está acompanhando aqui a gente, quais que são os maiores desafios para os vendedores conseguirem atingir alta performance. O que impede esse cara hoje de atingir alta performance? Bom, Danilo, eu percebo falando com vendedores diariamente e também fazendo gestão de times, que muitas vezes a diferenciação, a diferença aí entre um mês bom e um mês ruim é o mês que se bate meta e o mês que não se bate meta. Beleza, o mês que eu bati meta, os one-on-one são perfeitos com o meu gestor, eu tenho uma baita gestão do meu tempo, chego mais cedo na empresa porque estou prestes a bater a minha meta, então estou motivado, acordo todos os dias muito feliz para isso. E o mês que não é bom é aquele mês que eu já sei que eu não vou bater meta, e aí as reuniões com gestão são ruins, as reuniões com o time também, eu já quero acordar mais tarde, fico até mais tarde pensando o que fazer, mas não tenho muito bem um plano definido. E isso acontece muito por falta de gerenciamento, né? Eu percebo que muitas vezes os vendedores, e eu me coloco nessa posição também, muitas vezes a gente espera da empresa, espera do outro, que seja bolado algum plano para aquilo que depende muitas vezes da gente, que a gente consegue gerenciar, e se tivermos um plano de ação e realmente um plano que seja executado diariamente e minuciosamente, você pode até ter um mês não tão bom, que você não tenha o atingimento de meta, mas você tem aquela tranquilidade e paz de espírito de que, poxa, eu fiz tudo o que eu precisava para esse mês ser um mês de bater meta. E no mês seguinte, ou até mesmo no próprio mês, você consegue ter uma reflexão não apenas subjetiva
do que foi bom ou que foi ruim no mês, mas através de dados, através de métricas e através do teu gerenciamento, você consegue planejar um próximo mês que seja mais satisfatório, né? Seria mais ou Uhum. menos isso. Entendi. Então, assim, você vê que tem dois mindsets, assim. Às vezes o cara já sabe que vai bater a meta e tudo funciona, e às vezes ele não tá com esse mindset, ele acha que não vai bater a meta e as coisas acabam, às vezes, não funcionando tão bem, os coaches não funcionam tão bem, o cara já entra na call numa pegada um pouco diferente. Mas teve uma coisa que você falou agora que me chamou um pouco a atenção, que é essa questão do gerenciamento, sabe? Poxa, tem uma série de coisas que a gente sabe que o vendedor precisa gerenciar, é o funil dele, é o e-mail, ele tem que fazer ligação, as atividades e tal. O tempo também é uma outra coisa importante que esse cara tem que gerenciar. Que dicas práticas que você traria assim para quem é vendedor, né, ou para quem é gestor de uma equipe de vendas, está acompanhando a gente aqui agora e tipo, cara, qual que é o pulo do gato para fazer uma melhor gestão do meu tempo ou do tempo da minha equipe? Bom, para gestão de tempo, a gente tem várias coisas que podem ser feitas. Assim, você pode trabalhar com uma agenda bem organizada, né? Por exemplo, o que que eu fazia o que eu faço todo dia, né? No final do dia, eu priorizo não, eu revejo a minha agenda do dia seguinte, vejo se tenho se eu tenho algo que eu preciso fazer com prioridade, e aí eu organizo minha agenda a partir daí. Aí tem também, né, de gerenciamento de tempo, você pode gerenciar bem os seus leads e dar uma olhada ali na tua lista do teu pipeline, o que que você vai priorizar naquele momento. Existe ainda uma grande... Muitos vendedores ainda acham que um pipeline inflado é um pipeline que vai trazer resultado, e isso não é verdade, a não ser que aquele pipeline inflado você tenha previsibilidade de compra, o lead realmente tem uma dor latente, ele tem a prioridade para comprar, o budget, tudo aquilo que a gente já sabe muito bem, de que todos aqueles leads estão ali. Mas eu O tenho inflado que você visto... diz é quando o cara tem muito lead, assim, tipo no funil, bastante lead, ele não perde, fica pegado ali e vai acumulando aquele montão de lead no funil e tipo aquilo para ele é bom. Na real, não necessariamente. Não, não necessariamente. Por exemplo, eu faço bastante one-on-one e revisão de pipeline com vendedores e vendedor tem costume de se apegar muito aos leads, né? Vendedor de alta performance já sabe que ele não pode se apegar a alguns leads porque ele sabe que aquele lead ele não vai fechar naquele momento. Um exemplo, um lead que está no seu pipeline, claro que depende muito do ciclo de vendas, né, Danilo? Mas um lead que você tem ali um ciclo médio de vendas de 40 dias. E aí você vê que a partir da proposta, esse lead está no pipeline há 90 dias, há 60 dias. Isso já é uma bandeira vermelha, digamos assim, dizendo: olha, esse cara não vai comprar. Ou você volta para o início da avaliação e faz de novo as perguntas de situação, ou se você utiliza SPIN, Band, GPCT, segue, né, o teu fluxo, porque meio que o jogo começa de novo. Imagina, você apresentou uma proposta hoje, apresentei agora dia 13 de abril para o Danilo, e ele ficou ali no pipeline, acontecendo tudo que está acontecendo, com todas as prioridades que ele tem do dia dele, CEO de empresa, mil coisas para fazer. Eu não faço follow-ups apropriados ou adequados, né? E eu deixo ele no meu pipeline e vou falar com ele lá em julho. Será Uhum. que o Danilo ainda está disponível para comprar a solução que eu estou disponibilizando, produto ou serviço? Não, normalmente, mas ele falou na semana passada que está pensando, que vai falar com o sócio, ou Uhum. que ele vai dar uma olhada mais para frente. Esse lead, ele não vai comprar de você agora. Se ele comprar, ele volta, vai ser por uma proatividade dele e não nossa de apenas ficar ligando, e aí, viu a proposta? E aí, falou com o seu sócio? Né? Realmente entrar em contato meio que com o ultimato. Tipo assim, é Lead, muito estamos mais. em negociação. Aham. Como? Não, termina. Pode terminar, Letícia. Mais ou menos assim, não, tranquilo.
Lead, estamos em negociação há 60 dias. Será que realmente é prioritário para você estar falando comigo sobre isso? Porque quando nós conversamos lá atrás, suas prioridades eram X, Y, Z, e eu quero retomar o contato. Caso não seja interessante para você, tudo bem. Porque o que que acontece? Por que esse tudo bem? Porque esse cara está 60 dias, tem outros vários a 60, 30, enfim, dependendo do ciclo de vendas, mas tem gente entrando no início do pipeline, tem gente no meio, tem os leads que, se você é um vendedor de alta performance, você mesmo gera alguns leads pelo teu networking, pelo teu LinkedIn, pelo teu Instagram, para um amigo que você, né, vê que essa solução pode ajudar. Então, imagina um pipeline desse, quão inflado ele fica e como que um vendedor vai gerenciar isso. Esse cara que está 60 dias, esse lead aí, eu já tiraria ele. Então, eu faria uma boa limpa no meu pipeline e deixaria apenas os leads que eu tenho disponibilidade de vender ainda esse mês. Os que eu vou vender no mês que vem, que tenha lá uma flagzinha dizendo que esse lead não vai comprar agora, porque eu preciso olhar para o meu CRM e saber o que eu vou fechar esse mês e o que eu vou deixar para o próximo mês. Isso Uhum. acaba evitando expectativa da parte do próprio vendedor, mas também da parte da gestão, porque ela entra nesse pipeline de vendas e imagina, nossa, a Letícia está com 100 negociações aqui há 3 meses, ela vai bater Vou meta aplicar minha todos os meses. conversão aqui de Isso, 20% e fechar já 20 era, são 20 contratos esse mês. contas. Esse mês Aham. ela fecha 20 contratos. E na reunião de one-on-one, ela chega falando: não, vou fechar esses 20 aqui. Eles falaram que vão comprar. E se não faz, eu falo muito a palavra destrinchar, né? Se não entra no pipeline, destrincha e vê que aquele lead está há muito tempo em negociação, que a apresentação foi feita há 40 dias, que não foi desenhado direito a priorização desse lead, por que que ele está ali ainda no pipeline? Porque a Letícia é apegada aos leads e acha que vai vender daqueles 100 para os 20 que aquilo vai fechar. E esse lead passa um mês, passa dois, passa três e fica lá. Eu já cheguei a ponto de ver vendedores e até mesmo pipelines meus de estar com mais de 100 dias o lead parado. E assim, mas não se faz contato com o lead? Faz. E provavelmente diariamente ou de 2 em 2 dias. Você vira melhor amigo do lead, mas acaba não vendendo, né? É isso. Entendi. Então, assim, na tua fala fica muito claro também a importância desse cara, líder de vendas, que está ali na frente, né? Tá na linha de frente junto com os vendedores, para fazer um pipeline review junto com esse cara. Tem que ter o olhar do próprio vendedor, né? De olhar um a um tal, mas também muitas vezes, muitas empresas têm o olhar do gestor, que normalmente é um cara mais experiente, tem esse olhar de fora e pode ajudar a qualificar um pouco melhor esse pipeline para o vendedor também não ficar investindo o tempo dele em oportunidades que não são quentes. Faz sentido? Isso faz total sentido. Assim, se nós dependermos apenas do nosso gestor de vendas para organizar o nosso pipeline numa reunião de 1 hora e meia de one-on-one semanal, a gente fica à mercê de uma outra pessoa que tem vários outros liderados e que nós podemos, né, dar alguns passos atrás e chegarmos nessa reunião já com o plano de ação para que o teu gestor ele possa te ajudar e não apenas te cobrar o porquê que o teu pipeline não está limpo, né, ou não está organizado. Eu aprendi bastante isso na Resultados Digitais quando trabalhei lá como Inside Sales, e nós tínhamos que chegar nas reuniões não exatamente com o plano de ação pronto, mas sabendo de cabo a rabo o que estava acontecendo com cada um dos leads. A reunião Uhum. fluía de uma forma muito melhor, era mais produtivo, não parecia que era uma cobrança por que você não está vendendo, por que você não vai atingir essa meta esse mês, e sim com um plano de ação coeso do que era necessário sair daquela reunião e começar a executar. Se era chegar mais cedo na empresa, ok. Se era fazer uma limpa de leads, ok. Se era fazer uma retomada de leads lost, né? Ver os leads que eu não vendi nos últimos meses.
mas talvez que eu pudesse trazer para esse mês, de acordo com o meu pipeline, se estava inflado ou não, a conversão de cada etapa, por exemplo, né? Isso é bem importante, Danilo. A gente costuma entender o lead entrou aqui e ele vai sair como venda. Se eu não metrifico realmente as etapas do meu funil e sei do meu vendedor ou como vendedora qual é o gargalo maior que eu tenho, eu não consigo me desenvolver, porque basicamente eu entendo que eu não consigo vender. Não é isso, porque às vezes você tem uma boa conversão de negociação para fechamento, mas você tem um gargalo lá em solução, né? Eu não gero valor na solução, eu fico fazendo follow-ups repetitivos, depois de apresentar a solução, sem criar um plano de ação, de quando vai ser feito o pagamento, para quando você pretende iniciar esse projeto, já engatilhando implementação e tudo mais. Se eu consigo avaliar que, por exemplo, a minha solução ela está com uma conversão, uma porcentagem baixa, eu consigo criar um plano de ação com o meu gestor ou sozinho diretamente para essa fase do meu pipeline, né? Por exemplo, eu tenho 80% dos meus leads, eles avançam de negociação para fechamento, um número muito bom. Pode ser melhor? Pode, porque se ele já está em negociação, entende-se que ele vai fechar. A única coisa que não vai fazer ele fechar é algo muito fora da curva, né? E o que eu posso fazer para entender lá que a minha avaliação não está legal com o meu gestor? Eu ouço ligações, eu vejo como que eu estou falando com esse lead, revejo se eu realmente fiz uma pesquisa ideal no momento que eu recebi, vejo a minha avaliação de vendas, né, a minha entrega da solução. Então, tem várias pequenas coisas que dão para se fazer, que você chega numa reunião de one-on-one e não fica com aquele sentimento assim, nossa, vou ser cobrado porque eu não estou vendendo. Olha, eu não estou vendendo, mas eu não estou vendendo por causa disso, disso, daquilo. Vamos criar um plano de ação para que isso melhore, para que a gente mude esse cenário. Eu acho que é importante. Galera que está acompanhando aí o nosso talk, pegou papel e caneta aí para anotar. Eu acho que o que a Letícia falou aqui realmente é sim o passo a passo, a forma correta de você fazer um a um, né? E de um jeito proativo, de um jeito que desenvolve realmente, né, Letícia? E você já pode até inclusive deixar isso como um checklist, um passo a passo, né, um playbook dessa call de um a um, das coisas que o vendedor ele precisa já preparar antes de ir para essa call, porque realmente ela vai ficar uma call muito mais produtiva e você vai conseguir extrair o melhor dessa call, uma excelente dica, uma boa prática mesmo. E a gente tocando um pouco mais, Letícia, você falou bastante da importância do vendedor conhecer as próprias métricas, né? Você acabou de falar isso. Cara, vai para a reunião de um a um, vai lá e já leva o teu funil, vê onde você está com mais dificuldade, já vê essas coisas e tal. Mas como que é isso do o vendedor acompanhar a própria métrica dele, assim? Você tem alguma boa prática para compartilhar com a gente? Eu sei que tem uma galera, talvez aí, não sei se de quem está acompanhando a gente, mas que nem dá acesso para o vendedor ou para o time de vendas ali as métricas chaves do próprio vendedor, né? Então, como que a gente poderia dar a ferramenta para o vendedor fazer essa autoanálise? Bom, como você disse, Danilo, é interessante disponibilizar essa análise, nada que mexa na estrutura ou na estratégia da empresa, mas o vendedor saber aquilo que ele é cobrado, mas ele também conseguir gerenciar aquilo que ele é cobrado e aquilo que ele precisa entregar. Então, tanto a parte de ter o acesso, não apenas o acesso físico, né? A senha e ali o acesso de administrador do CRM, mas ter acesso também à informação. Muitas empresas ainda disponibilizam a cobrança, o acesso, mas não a informação. Tem uma pessoa que eu conheço, é a Lígia Alface, eu lembro muito hoje ela trabalha na Duda,
ela, uma baita vendedora de alta performance. Eu lembro, quando eu era SDR na RD, para agendar lá, tinha disponibilidade da agenda dela, e eu lembro que sempre na agenda dela tinha 30 minutos, uma hora, de aprender novas coisas ou, né, adquirir um novo conhecimento. E que tal utilizar um tempo desse para adquirir o conhecimento do próprio pipeline, do próprio CRM, se tornar especialista naquilo que você trabalha. E ainda tem, e eu me incluo também nisso, de eu tenho o meu pipeline, eu tenho todas as melhores ferramentas de gestão disponíveis, mas eu tenho sempre paralelo uma agendinha. Tem muita gente que ainda trabalha com isso. Mas não quer dizer que o que resolve o problema é isso, né? É um plus e cada ferramenta também. Só que se eu não me torno especialista naquela ferramenta que eu trabalho, eu estou dirigindo, aprendo a dirigir, mas tenho uma Ferrari com várias coisas diferentes ali para trabalhar. Então, tem muitas ferramentas hoje no mercado, CRMs, não vou citar nomes porque são vários mesmo, tem os meus preferidos, né? Que você consegue se tornar especialista naquilo, automatizar o teu processo e saber por A mais B o porquê que você está atingindo aquela determinada meta ou não. Então, a dica é, meu CRM é o X, eu vou me tornar especialista no X, porque quando eu tiver uma reunião, quando eu for analisar o meu pipeline ou, né, enfim, as etapas de conversão, o que seja, né? Até mesmo a quanto um e-mail meu é aberto, um e-mail de follow-up, para saber isso, alguns CRMs já disponibilizam. Então, você ser especialista naquilo que você trabalha é um diferencial bem grande também, né? E buscar É, conhecimento. e, e nem vou falar nada para a galera que está acompanhando a gente aqui, não tem CRM ainda, né? Só pela É, tua fala, tipo, você nem pensou na possibilidade, ainda mais agora, né, que a gente está em abril, o conteúdo é gravado, então talvez você que está acompanhando a gente nesse talk, a gente já tenha saído da quarentena e tal, mas eu não queria estar na pele de um gestor de vendas que não implementou um CRM antes dessa quarentena, né? Porque realmente sim. deve estar muito difícil de acompanhar indicador e tal, se não impossível, né? Então, No nosso caso é bem básico, né, Danilo? A gente não consegue fazer uma gestão de vendas sem ter um mínimo de ferramentas ali. Não precisa ser a Ferrari também, né? Se a gente está uhum, iniciando, nós podemos utilizar mais o adequado básico e depois orçamento. Tem o CRM para adequado ao todos os orçamento. orçamentos, né? Para todos os Sim, tem CRMs bolsos. gratuitos, tem mil e uma maneiras de se fazer Neston, né? Mas ficar sem olhar e sem saber que o seu vendedor está fazendo, e até mesmo às vezes como gestor, o que teu time está entregando, é um tiro no escuro, né? E aí você começa a pensar que, ou né, pensar que não estão fazendo as atividades corretamente, que não estão gerenciando bem o seu tempo, mas nós, como gestores, também temos que dar o mínimo de ferramentas adequadas para os nossos vendedores, SDRs, enfim, para a gente conseguir ter um resultado satisfatório. 100% de acordo, Letícia. E um outro lance que você comentou quando você estava falando, inclusive, de gestão de tempo, você bateu muito na tecla assim, cara, se eu tenho um pipeline inflado, né, um funil de vendas ali com muita coisa, tipo, eu não desapego dos caras, eu vou ficar fazendo follow-up de caras que não estão no momento de compra e isso é um péssimo investimento para o seu tempo. Mas que dica Sim. você poderia dar para a gente ajudar a galera que está acompanhando aqui para fazer uma melhor priorização dos leads que estão no funil? E dessa forma, ele não perder tempo com lead ruim, sabe? O que você recomenda? Eu acho que, assim, tem algumas questões a se pensar. Realmente analisar esse pipeline e aquele lead com muita verdade, assim, com muita honestidade. Será que eu gerei valor para aquele lead suficiente? Ah, não Tipo, sem sei. otimismo exagerado, assim. Sem otimismo exagerado, exatamente. Todo mundo consegue bater uma meta, todo mundo consegue chegar num bom resultado em vendas, ter conversões altas,
mas se a gente depender apenas dos leads que vêm da empresa, por exemplo, já não se tornaria um vendedor de alta performance no que a gente lê, né, de dicas e tudo mais. Então, o que eu pensaria realmente é, eu tenho um pipeline inflado, ou não, eu tenho um pipeline bem vazio, né, tá bem pequenininho, ele tem quase nada para fechar. Ah, eu preciso de lead do marketing, eu preciso de lead do outbound, ou, ou o contrário, né? Não tem um produto bom o suficiente e a gente vai, né, colocando a culpa nos outros, assim. E realmente, sem otimismo, mas com muita verdade, analisar o seu pipeline de vendas em todas as etapas do funil. E eu falo isso, Danilo, porque já aconteceu comigo muitas vezes. Eu tenho lead que até hoje eu estou conversando com eles para vender coisas que eu vendia 3 anos atrás, 4 anos atrás. Porque a gente se apega e é otimista demais, às vezes, e acha que aquela pessoa um dia vai comprar. Então, realmente, abrir o pipeline, né? Por exemplo, eu tenho 40 deals ali no meu pipeline. Eu abro os 40 e eu faço uma análise. Eu pego 2 horas, 3 horas do meu dia e invisto, não perco tempo. Eu invisto para analisar os 40 leads que estão ali. Seu João, o que aconteceu? O que nós falamos na avaliação? Crio até, às vezes, templates de perguntas. Se você não tem um processo tão estruturado, pode utilizar perguntas de spin, criar um filtro inicial ali para entender se aquele lead realmente passaria para uma próxima etapa, mais ou menos da seguinte forma: esse lead ele tem uma dor? Tem. Essa dor é real e ele sabe, essa dor faz ele botar a cabeça no travesseiro e demorar um pouquinho para dormir? Faz. Ele tem prioridade de resolver essa dor? Tem, mas como que eu consigo saber disso? Você pergunta, se não é tão, né, se não utiliza Não tanto precisa isso no dia a adivinhar dia. nada, pode Não precisa perguntar. adivinhar, exatamente. É uma dor, né? Realmente, então, eu tô vendo, seu João, que dói. Essa dor, ela dói mais para cima, mais para baixo, é mais ou menos isso. Ah, é uma dor de cabeça, mas eu consigo trabalhar. É uma enxaqueca, eu tenho que deitar. É mais ou menos essa comparação, digamos assim. Me faz parar de trabalhar ou me faz perder dinheiro, sempre pensando e implicando com esse lead de que se ele não resolver esse problema que você resolve, a empresa dele fecha, ele abre falência, ele perde o emprego, se for, né, alguém que decide, mas que não é dono da empresa, a estrutura que ele trabalha não acaba, né? Então, assim, analisar dentro do teu Uhum. pipeline isso e às vezes criar um template de a dor é latente, tem prioridade, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo e quando ele deseja implementar isso. Ali você já consegue criar um cronograma de implementação da tua solução, do teu serviço, que fica claro tanto para você quanto para ele, quantos dias demoram ali para que você inicie o processo com aquele serviço ou produto. Ou seja, isso evita a ansiedade, isso evita criar expectativa demais. O lead sabe o que ele precisa, você também sabe. Pegando esses 40 leads do teu pipeline e vendo que 10 não tem prioridade, você tira eles da tua frente. Ah, mas eu gostaria de perguntar para eles. Ok, cria um plano de ação, entrando em contato, falando, olha, a gente viu que a tua dor é essa, que dói bastante, que você tem prioridade, mas a gente não vê disponibilidade de você resolver isso agora. Tem algo mais prioritário para você resolver que colocaria o nosso plano de ação em segundo plano? Sim. Tudo bem, então nesse momento não vamos resolver isso. Essa pergunta é matadora, né? Ari? Essa pergunta, Eu cara, sempre tem pergunto alguma isso. coisa que é mais importante do que isso agora, né? E se realmente tiver alguma coisa e essa coisa for muito importante, né? Por exemplo, agora a gente está num cenário pós-Covid aí, né? E talvez o cara tenha outras prioridades mesmo, e é importante a gente saber quais são elas, independente, né? De julgar se isso é bom, se é ruim e tal, mas colocar do lado, né? Entender o momento certo da jornada, e isso é muito importante, Exatamente. principalmente para venda complexa, né, Letícia? Galera que vende produto, Exatamente. serviço, projeto, né? Sim, e assim, o que eu ia falar? O lead vai entender essa expectativa que você cria, porque você também é um ser humano e você também tem as suas prioridades.
Você não fica à disposição daquele lead ad eterno. Não, quando você quiser comprar, você compra. E sim, quando ele quiser comprar, ele vai comprar. Mas a gente também tem que se colocar como prioridade de que eu vou priorizar outros leads que estejam mais dispostos a comprar nesse mês do que você. Uhum. E eu pergunto sempre, Danilo, assim, qual que é a tua prioridade nesse momento para colocar um projeto desse para decolar? De 0 a 10. Ah, é 7. 7 não tá queimando o pé dele na areia, né? Que ele precisa de uma Havaianas. Não tá. Uhum. Agora, se ele precisar de 8, 9, poxa, já. Ah, é 3, é uma prioridade 3. Tá, entendi. Prioridade 3. Eu tento trazer essa prioridade para 10, falando de Uhum. benefícios e tal, e fazendo com que doa mais, e se, toda aquela implicação. E se é uma prioridade 9, faz ele se escutar, né? Ah, então é uma prioridade 9, né, João? Você precisa resolver esse problema agora? Preciso, Letícia. Qual é a tua janela de iniciar um projeto como esse? Ah, para junho, julho. Você já viu o budget? Tá disponível? Tá. Nossa, junho, julho, você vai deixar uma prioridade 9 para junho, julho? Vamos tentar trazer isso mais para cá, né? Mais para maio, para abril mesmo. Até E eu porque para acho que começar em junho e julho tem que fechar agora a semana que vem, porque tem implantação em junho para estar rodando em julho, né? Tipo, exatamente. Eu costumo colocar nas propostas também algo bem importante que eu não via isso e um cliente utiliza e eu comecei a indicar para todos os nossos clientes, que é realmente ter um cronograma de próximos passos dentro após a proposta ser apresentada. Isso evita follow-ups fora de hora e também fica claro tanto para o vendedor quanto para o cliente, né? O que cada um precisa fazer. Então, é bem importante. E aí, voltando lá, falando daqueles 40 leads, se eu uhum, tenho uma visão clara dos leads, que eu realmente fui até o meu máximo, né, que eu fiz todas as atividades, uma das dicas também é pegar cada atividade do pipeline, cada etapa, e dividir por atividades. Se eu não concluir todas, está faltando algo. Eu tô queimando largada. Então, eu já usa volto. CRM, né, Letícia? Pode até tentar parametrizar, né, padronizar essas atividades já no funil ali, né? Já dá para fica a dica Exatamente. aí de deixar mais automatizado, né? Sim, eu fiz uma reunião esses dias com o gestor de vendas da Sales, o João, e realmente nada passa assim, né, Danila? Eu tenho certeza da tranquilidade de poder olhar um pipeline de vendas e falar assim, todas as atividades foram feitas e se não foram, o CRM vai Vai me avisar. avisar, Uhum, vai avisar e tudo mais. Eu consigo gerenciar meu time se eu estiver no Japão e meu time aqui, porque eu sei as atividades que precisam ser concluídas para avançar. E quando uhum. esse lead está lá em negociação e fechamento, eu tenho a tranquilidade e paz de espírito que esse lead não fechou, não vai fechar, se ele não fechar, não é por algo que a gente não fez, é por alguma algo que eu não consigo influenciar, né? Que Uhum. aí é a disponibilidade de diretor que está viajando, que é um valor que não foi aprovado. Eu sei que eu fiz tudo isso, né? E aí aqueles 40 leads eu consigo reduzir realmente para um pipeline bem coeso ali, realmente é aquilo que eu preciso e consigo avançar daqui para frente com os leads necessários para bater minha meta. Se eu não tenho os leads necessários, aí já é um outro plano de ação. O que eu faço para conseguir ter os leads suficientes para bater a minha meta? Sim. E ter ou não ter leads para bater a meta traz para uma outra questão, que é aquele vendedor que às vezes ele sente que ele está com um pouco funil, né? E ele fica desesperado, né? E aí ele faz follow-up todo dia com aqueles leads que ele acha que ele vai fechar esse mês, né? É, Sim. isso é bom ou é ruim? Isso ajuda ou atrapalha essa proatividade intensa do vendedor nesses caras, nesses leads? Bom, eu diria que quem faz isso, e eu já fiz muito, viu, Danilo? De novo, né? Por experiência própria, isso não demonstra que você é um vendedor de alta performance. Primeiro, imagine-se do outro lugar, né? Do outro lado da mesa. Você recebendo follow-ups diários, ou de 2 em 2 dias, mas assim, não aquele follow-up que tem
algum sentido, né? Mas assim, viu a proposta, falou com o sócio, e aí vamos fechar? Sempre aquele, e aí vamos fechar? E aí vamos fechar? Só que essa pessoa, esse lead, ele tem outras questões na vida dele, de trabalho, que ele precisa resolver. Então, a partir do momento que eu recebo, e aí vamos fechar, e aí tal, eu entendo que o vendedor ele está desesperado, que se eu pedir um desconto ele vai me dar, e que isso já é um outro problema, né? Uhum. E que talvez, será que essa solução é tão boa que ele está precisando realmente me vender? Porque a gente tem que criar escassez e criar essa escassez é realmente não estar disponível o tempo todo. Por Sim. exemplo, algo bem simples que tem gente que não faz. Quando vamos marcar, né? Vamos marcar a negociação. Eu tenho quarta, 2 horas ou quinta às 3. Qual você prefere? Eu dou duas possibilidades, mas eu não falo quinta, meu dia está livre. E o meu dia pode estar super livre, né? Quinta-feira de folga. E se eu falo isso para o meu lead, ele vai pensar o quê? Nossa, mas quinta-feira você está com a tua agenda toda vazia. Será que é tão boa essa solução assim? Por Uhum. mais que ele só posta nas sextas 10 horas. Aí você faz, né, dá um jeitinho, vou organizar, falar com o meu gestor que eu tenho alguma coisa aqui, e aí Valoriza o você passe, né? valoriza o seu passe, exatamente, é bem importante. Tem um conceito interessante que é o gatilho de desatachamento, né? Que a gente fala Uhum, bastante aqui na Sales. Que é tipo assim, cara, não fica muito em cima, né? Beleza, explica a importância e tal, mas não se mostre desesperado, se mostre desatachado, tipo, né? Beleza, eu entendo, isso é uma prioridade para você, então pensa aí e tal, não sei o que, a gente volta, troca uma ideia naquele dia, até tem algumas coisas para te apresentar e tal, mas é tipo, é o teu projeto, né? Eu tô te ajudando aqui e tal, mas sem desespero, sem loucura, e lógico, a gente precisa fazer isso, funil, né? Igual você estava falando. A gente tem que ter mais oportunidades boas também no funil para trabalhar, né? Não dá para ficar em cima de meia dúzia de oportunidade mais ou menos, né? Que aí tem com exatamente, desatachamento, sem desatachamento, você não vai bater a meta de jeito nenhum, né? É, exatamente. e até, Letícia, antes da gente. Eu queria até ter começado a gravar antes esse talk aqui, porque já Sim, estava a gente muito estava bom falando. antes. Mas teve um negócio legal que você falou e eu queria que você explicasse para a galera, que é um pouco o conceito de integridade, que eu acho que é um conceito novo que você trouxe, assim, pelo menos da forma como você trouxe, eu acho que é uma maneira nova de enxergar isso. E eu queria que você contasse um pouquinho assim, o que que é isso de integridade em vendas e por que que isso é importante, né? Inclusive para o cara que quer bater meta, né? Danilo, é importante. Procurando, pesquisando ontem, eu acabei entendendo como integridade mesmo, verdade, né, dentro do vendedor, porque acontece muito de, por exemplo, o lead pede um desconto para fechar essa semana. Aí você fala, ah, beleza, te dou o desconto de 10% para a gente fechar essa semana. Mas é só essa semana, é só até sexta-feira realmente. Aí chega na segunda-feira e o lead volta querendo aquele desconto. Você dá o desconto. Aí esse lead já entendeu que a Letícia vai dar o desconto, seja na sexta, seja na segunda, seja no final do mês, e até mesmo chegando no final do mês, ela vai dar ainda mais desconto porque é final do mês e porque se eu ainda estou no pipeline, quer dizer que ela não bateu a meta. Se ela está me priorizando, sabendo que eu não fechei até agora, isso quer dizer que ela vai Bem liberar geral malandrinho esse aí cliente, hein, né? Bem malandrinho esse cliente. como Tem todos alguns que aqueles que são a gente assim, né? conhece, né? 99% sabem que no final do mês a gente tem essa disponibilidade. E é duro, é difícil chegar e falar, cara, é até o final do mês. E chega no dia 1º de abril, agora, de maio, e o cara fala, agora eu quero fechar. Aí você fala, não, mas eu não tenho mais aquele desconto. Dói. E às Uhum. vezes dá vontade de dar esse desconto. Mas o que que acontece? E falo por experiência. Esse lead não vai fechar no dia 1º de maio. Ele vai esperar até o final de maio para fechar. Porque se é preço, você não gerou valor, né, de forma Uhum. correta, porque se ele está só por causa de 100, R$ 150,
volta lá atrás e vê se realmente você gerou valor suficiente na tua apresentação, na tua solução, na tua avaliação, se isso realmente foi, você conseguiu gerar prioridade para ele resolver aquele problema, porque eu costumo dizer que se você resolve, você gera valor e é fácil de implementar ou algo nesse sentido de que, sim, a ferramenta resolve e a gente pode começar a utilizá-la daqui uma semana, um mês e vai resolver o teu problema. Quando você fizer aquela pergunta de necessidade e solução, e se eu te mostrar uma ferramenta que vai te auxiliar muito, ou um serviço tal, ele não vai perguntar quanto custa para negociar. Ele vai perguntar quanto custa porque ele está tão empolgado de que ele vai resolver o problema, que se você falar o que resolve o teu problema é uma banana e ela custa R$ 1 milhão, ele vai falar como que eu faço para parcelar isso? Tem como? Ele diz, você consegue me dar um desconto? Aí sim. Agora, se você fica naqueles follow-ups eternos de dinheiro, não, só fecha 470, é R$ 500, tá? Vou dar um exemplo. Vou entrar na vida pessoal agora. Eu comprei um aparelho de remo há 2 semanas atrás, agora começou o Covid, eu faço exercício físico e estava agoniada, que queria, né, continuar me exercitando. Entrei na OLX, procurei o aparelho de remo, era o único disponível em Florianópolis. Para fazer em casa, aqueles de Para remo. fazer em casa, é isso. E brasileiro gosta de negociar, ele gosta de ter aquele sentimento, aquele entusiasmo de conseguir um desconto, né? Mesmo que seja mínimo, isso é um contraponto. Aí Sim. o remo era R$ 500, era 550 e tal. Aí eu falando com ele, cara, preciso muito, não sei o quê, mas eu não tô saindo de casa, você tem como trazer? Não tenho. Aí fomos conversando, ele baixou para 500. Ele assim, eu já tô, o máximo, eu preciso receber R$ 500, Letícia, ele me Uhum, falou. uhum, Aí eu falei assim, tá, mas eu fecho por 450. Por quê? Daí dei a minha justificativa, gasolina, vou até aí, não sei o quê. uhum. E eu ia fechar por 450, por 500, eu ia fechar. Aí chegou sábado, o dia de eu ir lá buscar e tal, eu mandei aquela última mensagem para ele assim: estou indo aí, 400, eu estou me preparando para ir aí, pelos 450. Aí ele falou assim: olha, assim, vamos fazer um meio termo, 475. E aí eu já me senti na vantagem, mesmo que fosse R$ 25, e eu nem negociei mais com ele, sabe? Uhum. Porque o produto já me gerava valor, eu já sabia que era aquilo que eu precisava, e eu estava meio que só aumentando o ciclo de vendas ali dele, porque eu ia comprar por 500, por 475. Então, avaliar, voltar atrás e ver se eu realmente gerei valor, que aquele remo ele era o que a Letícia precisava, é muito importante para não ficar só na negociação. R$ 15, R$ 100 e tal, porque senão vira feira, né? Também é chato isso, fica desgastante para os dois lados. Imagina você negociando com 15 leads por causa de valor e tal. Então, eu sempre voltaria, né? Eu voltaria, daí um passo atrás e verificaria essa geração de valor na oferta. E que baita aula de gatilho mental essa compra que você fez, hein? Ancoragem, ancora num preço, bota um pouquinho a mais, aí o cara, pô, beleza, te dou metade, pô, os dois saem ganhando e tal. Sim, Muito legal, hein? Tem que fazer um talk sobre negociação essa semana aí, eu acho que vai ter. Galera que boa. tá pronto aí, dá uma olhada na programação e dá uma olhada depois se tem também algum talk sobre negociação. Letícia, um outro ponto aí para a gente já se encaminhando aí para os finalmente desse nosso talk que está incrível, está muito, muito bom. Seguinte, você falou vendedor de alta performance, faz autogestão do tempo, tal, não sei o quê, mas eu sou um vendedor de alta performance, eu me considero um vendedor de alta performance. E aí, só que é o seguinte, eu não estou batendo meta, Letícia, não é porque eu não conheço meus indicadores, porque eu não faço uma autogestão, que eu não priorizo, é porque o marketing não me manda lead. Sou mesmo um vendedor de alta performance? O que você tem a me dizer sobre isso? Eu acho que não, Polêmicas, porque polêmicas, quero polêmicas. eu acho que não, porque vendedor de alta performance, ele sabe tudo que a gente falou desde o início, de que eu sei gerenciar meu tempo, eu sei gerenciar minhas métricas,
uma das premissas é eu sei que às vezes a empresa não vai me gerar a quantidade suficiente de leads que eu preciso para bater a meta, Uhum. né? Então, uh, o plano de ação é começa a gerar os teus leads, porque se você for depender só dos leads gerados pela empresa, vai ter meses que a empresa vai investir mais em marketing, vai ter meses que a empresa vai fechar a torneirinha. Se você tem uma conversão baixa em alguma das etapas, será que vale a pena realmente a empresa te disponibilizar tantos leads assim? Então, tem algumas variáveis. Para isso, para que você não tenha um mês de escassez de pipeline, digamos, de será que vou bater a meta? Eu começaria a sim gerar os meus próprios leads. Como? Né, vocês já sabem, LinkedIn, utiliza alguma ferramenta ali para o próprio. Algumas ferramentas que você pode utilizar para automatizar o teu processo de geração de leads através do teu networking. Dá para fazer muito filtro dentro do LinkedIn e você saber quem são as pessoas coordenadoras de vendas de Santa Catarina que você pode atingir ir lá falando uma a uma com elas e criar uma base para que quando elas se interessem, elas lembrem que foi a Letícia que falou com elas, né? Isso acontece bastante. Começar em eventos e criar também listas, criar aí o seu networking. A gente fala de dar os seus pulos, né? A gente tem que dar os Uhum. nossos pulos, porque tem empresas que sim, elas vão ter leads sempre em abundância, que você não vai ter tempo para fazer outbound, criar a tua própria listagem. Mas e se essa empresa um dia já não tiver mais leads em abundância e você quiser ganhar o teu mesmo salário que você ganhava quando tinha, talvez criar uma máquina ali de aquisição de leads sua possa te trazer bastante vantagem. Por que eu digo isso? É um exemplo que eu costumo dar, porque aconteceu comigo. Quando eu trabalhava na Resultados Digitais, a gente inicia do rampeamento natural, não recebendo tantos leads quanto um vendedor que já está há mais tempo, por conta das conversões do funil, né? E analisando o meu pipeline e olhando de frente para trás, quantos leads eu precisava ter para bater a minha meta de acordo com a minha conversão em vendas, que ainda não era Uhum. aquela conversão, eu sabia que eu precisava gerar X a mais de leads. E aí eu comecei a trabalhar pelo LinkedIn, fazendo relacionamento, né, conversando e tudo mais. E aí, com essa criação dessa mini máquina de outbound, Danilo, eu garantia todos os meses, no mínimo, de uma, duas vendas. Sempre Uhum. fazia pelo menos duas vendas. Então, eu já tinha mais um número de que, se a minha meta eram 12 vendas, duas iam vir do outbound. Então, aqueles leads que eu calculava dos leads vindo da própria máquina de inbound, eu fechava 10 vendas e o restante eu já fechava mais. E se os leads fechavam, se a RD me trazia possibilidade de fechar 12 vendas, excelente, porque daí eu tinha a gordura de mais duas vendas por mês através dessa máquina. Então, um mês que não foi tão legal eu consigo repor, e um mês que foi muito bom eu crio ali uma super meta, digamos assim. Né? Uhum. Até uma dica para a galera que está acompanhando aqui a gente. Nessa semana também eu trouxe o Theo Orozco, o CEO da Exact, e no talk com o Theo ele trouxe um monte de hack, assim, de ferramentas. Você falou em questão de LinkedIn e tal, algumas coisas. Eu até eu quase perguntei, cara, a galera gosta de hacks, manda hacks aqui e tal, mas até pelo tempo que a gente já está meio que se encaminhando para os finalmente aqui do nosso talk, mas assim, não vou deixar a galera desassistida de hacks, tá? Então, Boa. aproveita, dá uma olhada, se inscreve lá na palestra do Theo, no talk com o Theo Orozco, que tem lá um talk fantástico, cheio de ferramentas, com dicas e nomes de ferramentas grátis e hacks grátis e tal, que dá para a galera fazer, inclusive, para gerar essa maquininha de vendas, né? E, poxa, vendedor não é uma profissão diferente de um médico, uma outra profissão que tem a importância também de você estar sempre estudando e publicando coisas, né? Eu vejo que você, por exemplo, né, Letícia, você sempre teve esse contato mais próximo no LinkedIn, de publicar conteúdo, né? Não é à toa que você consegue gerar demanda,
né? Então, vendedores que estão escutando a gente, não fiquem de braço cruzado também, né? Esperando o marketing trazer demanda, e também não fiquem rezando, né? Para que caia no colo uma oportunidade. Eu acho que tem essa pegada que você falou, e assim, né? Dá um tapa no LinkedIn, publica conteúdo, de preferência todos os dias, pelo menos uma vez por semana, escreve alguma coisa, está sempre estudando, e a oportunidade começa a vir, né? Então, é meio que por aí, né, Letícia? Exatamente. Algumas dicas eu gostaria de também passar para o pessoal. É, Cara, é isso, assim, a gente precisa criar essa máquina e também nossa, estando nessa empresa ou em outras, e isso começa do zero, né? Ah, mas vou começar. Às vezes as pessoas, nossa, mas você tem quase 30 mil pessoas no LinkedIn. Mas eu comecei com zero, né? Comecei lá adicionando, fazendo pesquisa, conversando com a pessoa, vendo onde ela trabalha. Então, a gente tem que começar de algum lugar, assim. Então, até para, como tu disse, a gente está se encaminhando aí para o fechamento, eu gostaria de disponibilizar algumas dicas práticas aí para esse vendedor de alta performance, para que a gente possa ter um plano de ação inicial, né? Então, se quiserem Manda ver. anotar, Plano de ação, bora beleza. lá. Bora lá, pessoal. Assim, vai de vocês, mas tem muitos vendedores que acordam mais cedo e chegam na empresa mais cedo para se organizar. Tem vendedores que fazem isso antes de dormir para saber, meu sono vai ser muito tranquilo, porque eu já tenho minha agenda para amanhã e penso nisso amanhã. Então, vai de vocês. Avaliar a sua agenda é extremamente importante, porque eu consigo saber o que eu vou fazer naquele dia e para onde vão os meus esforços e a minha energia. Como a gente falou antes, eu tenho um pipeline muito grande, com muitos leads, se eu olho para ele, eu já me apavoro só no olhar, né? Fora isso, se tem almoço, tem reunião com o time, você já inicia uma semana pensando assim, não vou dar conta, na segunda-feira eu não vou dar conta. Se você se planeja, isso fica mais fácil e reduz ansiedade, reduz expectativa, é bem, bem importante. Né? Saúde mental é muito importante nesses momentos. Vendedor tem que ter muita saúde mental, então algo que pode auxiliar é a questão da agenda, sim. Priorizar os leads, como a gente falou, eu vou priorizar os leads que eles estão em fechamento, mas vou negligenciar os outros que não estão em fechamento? Não, não é isso. Eu vou fazer ali dentro de uma... Pode ser uma escala de priorização, vocês podem criar isso. O que eu preciso saber daquele lead para que ele esteja hoje na minha prioridade do dia? Ele vai fechar esse mês? Não, vai fechar só no mês que vem, já tiro ele. Já está no contrato? Beleza, faça um follow-up mais de já vi o contrato. Eu ainda estou em solução, calma, ele ainda está olhando a tua solução, então marca um próximo passo. De priorização de leads, eu tinha um gestor que falava muito assim nas reuniões de one-on-one. Tenho lá 10 leads. O que você está fazendo com ele? Que até é uma outra dica de fazer um scrum diário de si mesmo, né? O que você está fazendo e o que falta para esse cara fechar? Ah, falta isso, isso e aquilo. Ah, ele falta falar com o sócio. Ele é um lead alto, vai fechar. O que falta? Ele falta falar com o sócio. Opa, o jogo zera, volta. Esse cara não é alto, ele não vai fechar agora. Porque se ele vai falar com o sócio tem outras ideias totalmente diferentes da dele, outras prioridades, talvez, da área que esse sócio trabalha. Então, assim, ter uma planilha de forecast que diga exatamente isso. Quem é o lead, o link ali do pipeline, o que falta para fechar, quem são os decisores, se esse lead está qual a data de previsão de fechamento, o que falta para fechar e se ele é um lead que está em baixa, média ou alta. Mais ou menos assim, mais ou menos, cada Baixa, vendedor médio, tem, alta, tem a prioridade. É isso. prioridade. Eu utilizava assim, a cada 8 leads baixos eu faço uma venda, a cada 4 leads médios eu faço uma venda, a cada 2 leads altos eu fecho uma venda. Pode ser que para você não se adeque, né, não se encaixe, aí você faz o seu próprio cálculo. Mas olha que bacana, se eu tenho isso visto,
né? Eu sei que quantos leads eu fecho, a cada quantos leads eu fecho uma venda. Olha que legal, eu saber lá no início do mês quantos leads eu preciso ter no meu pipeline, ou quantos leads eu preciso pegar do marketing, ou quantos leads eu preciso gerar de outbound, para que no final do mês, de acordo com o meu ciclo de vendas, claro, eu feche a minha meta. Então, eu não vou no achismo, não vou no achômetro. Vou fechar, estou com muito lead no pipeline e tal. Isso é uma questão bacana de ter uma planilha de forecast. Conversar com o seu gestor. Não conversar com o seu gestor para dar justificativa do porquê não, mas entender que teu gestor é uma pessoa que também está sendo cobrada e é avaliada pelo seu resultado. Então, vale muito mais tirar essa pessoa da sua frente e botar ela do seu lado. Vamos junto? Ó, eu estou com Exatamente. dificuldade aqui. Tira ela da sua frente, né? É do seu lado, porque vocês estão no mesmo objetivo. Se o teu barco afunda, ele que vai ter que remar mais. Se o barco dele afunda, você vai ter que remar mais. Então, é muito importante isso, entender o teu gestor. Ele pode ser uma pessoa mais ríspida e tudo mais, e isso realmente tem que ser trabalhado, e aí existem caminhos para isso. Mas entender no início que essa pessoa, ela tá ali para te ajudar, né? E se ela não sabe como te ajudar, vocês têm que criar um plano de ação juntos. Como você pode me ajudar? Porque assim não tá dando, enfim, aí são outros toques, né? Mas pegar essa pessoa, esse gestor, como alguém que está no seu time mesmo, que está te ajudando a remar, né? A limpeza do pipeline, então, se você se identificou com alguma coisa do que a gente falou aqui, de que, cara, eu acho que eu tô com um pipeline bem mentiroso ali, né? Um forecast que não é o que deveria ser, para um tempo, nem que você perca uma tarde inteira, para e dá uma olhada dentro do teu pipeline, o que vale a pena seguir, ou o que você está trabalhando como sobra, e aquela sobra que não vai fechar. E assim, não tem problema que não feche, porque vão vir mais leads, você vai botar a sua energia nisso. Só que assim, não vale a pena você botar energia num lead que você sabe que não vai fechar. E tudo bem se não fechar, a Tipo, gente só para continua cumprir amigo. tabela, né? Tipo, só para Só para cumprir dizer tabela isso. não vale, né? Não vale a pena. Fazer um Scrum diário que seja seu, só seu, com o time, para que você saiba, né, o que você tem que fazer naquele dia, o que você fez no dia anterior, o que te impediu a chegar naquele objetivo e o que você vai fazer hoje. Mais ou menos nesse caminho, né? Uma outra Isso dica até, bacana. um parênteses aqui, ele diz, isso é muito legal para a galera que está com time remoto, né? Então, fazer um ponto de Sim, controle diário no comecinho do dia, antes de começar o dia, 8, 8 e meia, 9, não sei. Rapidinho, cada um em 5 minutos, fala o que fez, o que vai fazer, o que impede. E já é um baita momento ali de reflexão do time. Toca aí, Lê, manda ver. exatamente. Até mesmo se alguém pode te ajudar a concluir aquilo que você não consegue fazer sozinho. Em vendas, é muito bacana isso, o time se ajudar. Por exemplo, cara, eu tô falando com esse cara, eu acho que ele não tá rolando, acho que ele não aguenta mais ouvir a minha voz. E se o seu colega ligar para ele como gestor ou como colega mesmo, né, e falar, olha, você está conversando com uma outra pessoa sobre o mesmo assunto. É Uhum, bacana fazer essa troca de leads, uhum, interessante. uhum, Ouvir as suas próprias ligações, isso é difícil de fazer porque no dia a dia a gente esquece, mas dá para fazer no caminho para o trabalho, numa pausa produtiva, naqueles 30 minutos que dá para colocar na agenda de aprender algo novo. Algo novo pode ser aprender mais sobre você e sobre como você se comporta com os teus leads e fazer uma avaliação mesmo, né? O que eu poderia ter falado para esse lead que eu não falei? O que foi muito bom que eu devo seguir falando? Criar uma lista Lost também para sempre revisitar leads que eu não fechei no mês passado, mas que talvez com um novo gás, uma nova energia, pode ser mais prioritário para esse lead nesse momento fechar com a gente. uhum. E também continuar estudando, mesmo que a gente ache que já sabe muita coisa, né? E como nós temos muitas informações, ainda mais no período que a gente está passando agora, né? Todo mundo é especialista em sair
aí da crise ou algo nesse sentido. Mas o nosso trabalho continua o mesmo. Ouvir ligação, estudar, ler livro, e a gente tem até mais tempo para isso. Por que não se profissionalizar mais ainda, né? Por exemplo, tem o blog da Sales Hackers, que é muito bom, super didático. Um dos que eu mais gosto também é da Outbound Marketing. Eu adoro o blog deles. O da RD. Então, assim, não precisa parar, pegar um livro e ler, mas já auxilia bastante aí. Tem vários templates, muita coisa que tudo que a gente falou aqui tem na internet. É só baixar e começar a utilizar no dia a dia realmente. Tá bom? Tem uma Eles. planilha de coaching de vendas lá no blog da Sales também que pode ajudar a galera a fazer essa gestão, né, do que foi Sim. falado, o plano de ação. E até tem uma pessoa que você que me falou dela um tempo atrás, disse a Miriam Mourão, não sei se você lembra, do Sim, LinkedIn. excelente. Você acredita que eu gravei um Eu vi que você talk gravou com com ela. ela? Eu gravei um Sim, talk com ela e uma ela é coisa que muito ela boa. falou muito legal no talk foi assim, cara, eu lembrei porque você falou desse lance de todo mundo é especialista agora, tal. E ela falou assim, cara, eu não recomendo ninguém falar que é especialista em coisa nenhuma, porque como todo mundo fala, você já entra na vala comum, né? Enquanto você se apresenta como especialista, a pessoa já pensa, mais um Mais do cara que mesmo. não entende coisa nenhuma desse assunto e fala que é especialista para tentar chamar minha atenção, né? Então, é uma coisa muito legal, até quem está aqui e não assistiu o talk com a Miriam, foi uma palestra, na verdade, ela mostrou slide, um monte de coisa. Eu acho que é bem legal, fica a dica aí também, que tem várias dicas de prospecção, de pergunta, de como fazer um pitch que funciona e tal. E essa dica que você trouxe também está bem aderente com o que ela falou. Também é importante, tem algo que você fala muito, né? Que o lead, ele não quer ser convencido de nada, né? A gente não quer ser convencido de nada. A gente quer participar da decisão, né? E não Uhum. importa, não importa que se você é especialista ou não. Se você está resolvendo o problema dele, ele vai comprar. E a gente compra mesmo, né? Às vezes a gente também compra pelo atendimento que a gente presta, que não é ser um vendedor insistente, aquele vendedor, né, que acaba falando só em preço, preço, preço e não traz valor. Quando alguém nos procura ou quando alguém é convencido a nos ouvir por uma estratégia de outbound, por exemplo, é porque tem algo ali que ele já sabe, digamos que inconscientemente, que ele não consegue resolver sozinho, que ele precisa de ajuda. Uhum. Bom, olha só, quanto conteúdo, gente, demais. Letícia, agora para a galera que quer se conectar com você, quer saber um pouco mais, LinkedIn, Instagram, essas coisas aí, redes sociais, e-mail, deixa aí seus contatos para a galera que quer conhecer um pouco mais aí o teu conteúdo que você fala na internet. Tá bom, pessoal. Bom, tem um site da bselling.com.br, bselling.com.br, tem o site da saleshackers.com.br, tem muita coisa bacana no blog. Os cases de sucesso que a gente publica, eles não são aqueles cases para vender, mas são cases que você consegue ver qual foi a estruturação do processo de vendas. Então, se você tem alguma dificuldade numa dessas questões, né, entre em contato comigo, com o Danilo, enfim, e às vezes uma dica ou outra pode mudar teu processo muito bem, sem a necessidade de vender algo efetivamente, né? Os meus contatos são leticia@biselling.com.br, leticia.medeiros@saleshackers.com.br e no meu LinkedIn tá como Letícia Mendes Medeiros, mas eu acho que vai ter, né, algum lugar aqui os links e tudo mais. Não sei como é que faz, arrasta para cima, Aqui para aqui, baixo, para cima, vai para enfim, cima, vai para o lado. algum lugar vai ter. Sim, os Bom, contatos vocês vão ter. gente, vou agradecer em nome de todos a você, Letícia. Muito obrigado pela participação. Adorei fazer esse talk com você. A gente se vê bastante, mas fazer uma reflexão sobre um tema que é importante aí para o dia a dia da galera é sempre bom e ainda mais agora que a gente está muito focado em produtividade, em resultado, fazer mais com menos e tal.
eu acho que o tema da alta performance nunca foi tão relevante para a gente. Com certeza. Antes da gente encerrar, né, esse talk, só lembrar todo mundo que estamos sorteando uma consultoria de vendas, uma mentoria de CS, um ingresso para Digitalks. Para participar, tira a foto da tela, bota um story, hashtag SMV20, marca lá Digitalks, seus hackers, hobbies.cs, Client Hub, e já vai estar participando, sorteando nessa sexta-feira. Não deixem de participar, com certeza vai agregar muito para vocês. E, gente, muito obrigado a todos pela participação. Acompanhem as outras palestras. Letícia, muito obrigado também. Tamo junto, beleza? Tá bom, obrigada, galera. Um abraço para vocês e vendamos muito. Para cima.